Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopeira Villanueva. Desde já eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Algumas pessoas me perguntaram a respeito da polêmica entre o apologeta protestanto de fancaria Lucas Banzoli e o apologeta católico Eduardo Faria, ex-pastor protestante, e que hoje tem um canal, um vlog chamado Catolicismo Blindado. A princípio, eu assisti todo o vídeo do Eduardo Faria em refutação às bobagens de Lucas Banzoli e realmente foi assim um massacre total. É inegável. É inegável que Eduardo Faria tem um preparo intelectual e teológico muito superior ao Lucas Banzoli. E deu para perceber claramente que Lucas Banzoli é um tipo de indivíduo que fala pelos cotovelos quando se refere ao catolicismo. Mas não somente ao catolicismo, mas até mesmo ao cristianismo. Porque no fundo, o que a gente percebe nesses apologetas protestantes, em geral, né, é que eles falam pelos cotovelos. Eles têm uma cultura que é mais parecida de almanaque. Não é uma cultura de profundidade. Não é algo que possa analisar fora de certos chavões ou de certos preconceitos ou cacoetes mentais que encontramos, em geral, nessa apologética protestante anticatólica. E existe um outro aspecto que une, basicamente, não somente o Lucas Banzoli, mas esse outro aí, Rafael Pablo, Rodrigo Mocelin, enfim, né? Ou então esse tal do Rushdie Brasil, é que todos eles são incapazes de propor realmente uma doutrina de fé única e coerente. Na verdade, o que os une é sempre o anticatolicismo. Mas passando disso, eles não se entendem. E aqui há uma diferença entre a apologética católica e a apologética protestante. Porque, primeiro, se os protestantes não se entendem em artigos de fé básicos, e porque eles sabem evidentemente disso, e eles só se unem numa espécie de fabricação de um inimigo comum. Por outro lado, na apologética católica, o que me une ao Eduardo Faria, ou então ao diácono João Mariano e muitos outros, é que, de fato, é que nós propomos uma sã doutrina. Vocês vão encontrar no discurso, tanto do João Mariano, tanto do Eduardo Faria e muitos outros, e comigo, uma concordância em todos os aspectos básicos da doutrina católica. Então, quer dizer, essa é a diferença básica entre a apologética católica e apologéticas protestantes. E nós colocamos aqui no plural, porque o protestantismo, evidentemente, não tem unidade e não tem coerência doutrinária. Ainda que alguns elementos da reforma protestante queiram reivindicar uma espécie de ortodoxia, mas na prática acabam caindo no engodo justamente porque as premissas teológicas do protestantismo acabam criando essa divisão. Seja a sola escritura, seja o livre-exame bíblico e assim sucessivamente. Então, quer dizer, no próprio protestantismo se criou um círculo vicioso em que é tendente à fragmentação teológica. E a única razão que os une é basicamente o ódio contra a Igreja Católica. E agora, esses aventureiros que até então desconheciam a história da igreja e desconheciam a história da patrística, se acham autorizados para falar sobre o passado cristão, ora adulterando textos da patrística. No caso, o Lucas Banzoli é pródigo nisso, ele até criou escola com relação a isso. Muitos desses apologetas que falam de história da igreja, de patrística, etc., falam segundo a ótica do Banzoli. Olha só que coisa bizarra. Eles não leem os originais da patrística, eles não leem a história da igreja, mas tão somente uma visão enviesada para adequar aquela concepção típica do protestantismo de justificar as próprias divisões doutrinárias. E agora estão apelando até mesmo às igrejas ortodoxas para invalidar a igreja de Roma. Tão patéticos que são nas suas argumentações. Vamos analisar esse vídeo em que o Lucas Banzoli tenta refutar, sem muito sucesso, eu posso dizer nenhum sucesso teve nesse vídeo, cujo título é: Qual denominação protestante é verdadeira? Refutando o ex-pastor
Ele bota, entre aspas, não sei porquê, porque ele é ex-pastor de fato, Eduardo Faria. Vamos ver o besterol. Besterol. Oi, gente, aqui é o Lucas, estou aqui mais uma vez com a minha skin do Assassin's Creed. Eu não preciso explicar o porquê, não é mesmo? Mas dessa vez eu só vou fazer uma introdução aqui mesmo, porque o vídeo já foi gravado, no mesmo dia que eu tinha gravado o anterior, eu gravei também esse daqui. Mas eu tô fazendo então essa introdução só para avisar aquelas pessoas que não assistiram o vídeo passado, que assistam o vídeo passado. Parece que o cara não tem uma conexão lógica na fala, mas enfim. Porque é fundamental para entender isso aqui, porque no vídeo passado a gente mostrou como que ele fugiu do debate, como que ele passou o vídeo todo me xingando, como que ele se vitimizou o vídeo inteiro, como que ele tinha me chamado de desonesto, mentiroso, drogado e vários outros insultos que ele tinha usado contra mim, sem que eu tivesse usado nenhum adjetivo contra ele. Primeiro ele me ofendeu, aí depois que eu respondo ele, chamando de burro, desonesto, etc. Olha, Banzolio, você é tão cara de pau que agora você se vitimiza, como de fato você fez no vídeo anterior. Quem vê o vídeo do Eduardo Faria vai perceber que você xingou o próprio Eduardo Faria, como ainda você duvidou das credenciais pelo fato de ele ter sido ex-pastor presbiteriano. Você é uma pessoa maldosa. Desde que eu te conheço em 2014, 2015, você é uma pessoa cuja apologética é completamente desprovida de caráter. Por que eu digo que a sua apologética não tem caráter? Porque você é capaz de baixar o nível de fazer calúnias e injúrias e difamações e espalhar toneladas de mentiras sobre a Igreja Católica. Você é um mentiroso. E isso tem que ser dito. E isso foi provado no vídeo do Eduardo Faria. E aí agora você faz papel de vitimazinha, coitadinha. Não, cara, você é muito canalha. E tem que ser dito pra você. Você não tem nada o que responder ao Eduardo Faria. Como, aliás, eu afirmo, o seu blog Heresias Católicas é uma sucessão, uma tonelada de mentiras, mistificações e falsificações históricas, como também o seu livro Em Defesa da Sua Escritura, e eu tenho no computador o seu livro, é um emaranhado de falsificações históricas grosseiras. Quem estuda a patrística, quem tem noção mínima dos autores, dos pais da igreja, dos séculos I, II, III, perceberão que você retira trechos fora do contexto para dar uma ideia completamente falsa dos autores patrísticos e, em particular, afirmando que os autores patrísticos são defensores da Sagrada Escritura. Isso aí é uma canalice tenebrosa. Isso não tem perdão. E não tem perdão porque você está falseando a história de uma forma deliberada, enganando não necessariamente os católicos, mas enganando até os seus irmãos que você chama de protestantes. Aliás, esses protestantes em geral te olhariam como herege, já que você nega a imortalidade da alma, você nega o inferno, entre outras coisas. Você tem uma doutrina muito estranha para eles. E claro, você se presta a ser apenas anticatólico, porque você não tem nenhuma doutrina. Na verdade, a sua doutrina eclesiológica é uma doutrina gnóstica, inspirada num pensador alemão do século XVI, que você mesmo citou, chamado Sebastian Frank. O Sebastian Frank foi repudiado por Lutero, foi repudiado por todos os protestantes. Por quê? Porque o conceito de igreja dele era tão subjetivo, era tão autossugestivo, que qualquer coisa poderia ser afirmada como igreja. Claro, tudo pode ser igreja, menos a Igreja Católica. Isso mostra que realmente a sua retórica é completamente inescrupulosa, para dizer o mínimo. Vamos lá. Outras coisas que ele é, de fato. Aí ele começou a chorar e se vitimizar, aquelas coisas todas típicas da apologética católica, como eu já tinha explicado no vídeo anterior. E depois, né, refutou aqui, tentou refutar 1% do meu vídeo, né, passou ali 5 minutos pegando aqui o pouco que ele achava que conseguia refutar e ignorou completamente todo o restante, né. Não, sinceramente, a gente não precisa refutar um vídeo inteiro quando a gente pega o fio da meada do seu raciocínio e a partir dali nós podemos refutá-lo. Na verdade, você gosta de bancar o irrefutável, mas se nós analisarmos todo o seu trabalho, nós podemos jogar na lata do lixo, porque não vale absolutamente nada. Vamos lá. Enfim, nada novo debaixo do sol. Mas então, nesse vídeo aqui novo, eu vou apenas comentar essa tentativa de refutar 1% do meu vídeo, que ele achou que conseguiria refutar. Mas esse vídeo vai ficar longo, porque, inclusive, eu sei disso porque já foi gravado, como eu falei. E vai ficar longo porque eu tenho a praxe de refutar coisa por coisa aquilo que os meus oponentes dizem. Então, esse vídeo vai ficar bem completo, porque eu não costumo deixar pedra sobre pedra. Diferente dele, que pega 1% daquilo que ele acha que consegue refutar e que ignora completamente o resto,
foge do debate indireto e foge mais ainda do debate direto, e que a gente já sabe por quê, né? Então... Não, filho, sabe o que acontece? É o seguinte, você é uma criatura que, se não tivesse tanta importância num meio cheio de pessoas ignorantes, que é, de fato, o meio protestante, lamentavelmente, claro que não são todos os protestantes, conheço protestantes bastante eruditos, conheço protestantes realmente respeitáveis e que não dão crédito a você, tá? Mas, infelizmente, existe um pessoal que é bastante underground, que gosta desse tipo de porcaria apologética, que gosta desse tipo de polêmica vazia. E você adora esse tipo de polêmica. O Eduardo Faria mostrou ser teologicamente muito superior a você. A sua apologética, Banzoli, é uma fraude e tem que ser dito. Mas vamos lá. É isso, pessoal. Vamos lá então para o vídeo de hoje. E você pode estar dizendo, Eduardo, você disse que não está preocupado com protestante. Eu não vou atrás de protestante. Mas se eles estão vindo para a Santa Igreja Católica, aliás, se eles estão voltando, porque raros são os protestantes de nascença, raros. Raros são os protestantes de nascença, né? Tipo, só tem aí algumas dezenas de milhões, né, de protestantes de nascença aqui no Brasil, mas são raros, né? Vamos continuar. Meu filho, deixa eu falar uma coisa. Boa parte da geração de protestantes vem de berço católico. Aliás, toda a sua linha apologética é anticatólica. E por que será? Por que será? Não é uma apologética propositiva, é uma apologética negativa. É simples. O que o Eduardo Faria falou é a mais pura verdade. Boa parte dos protestantes da atualidade são ex-católicos. E são ex-católicos baseados numa apologética virulenta, numa apologética agressiva, numa apologética caluniosa e difamatória contra a Igreja Católica. Isso é evidente? Vamos lá. Não, assim, sabe esse jeito efeminado dele, afetadinho, sabe, falando pelos cotovelos, é ridículo, né? Mas vamos lá. O protestantismo, ele nunca evangelizou uma terra pagã, com raras exceções. O protestantismo, o que ele sabe é tirar membros de outras igrejas, maiormente da Igreja Católica, então eles retornam à Santa Igreja. Cara, olha o nível da mentira que o cidadão desses... Cara, o cara mente que nem sente. O cara falou aqui que os protestantes nunca evangelizaram o povo pagão, ou seja, um povo não cristão. Sendo que inúmeros povos da África, e se você for ver lá, eles foram convertidos justamente por protestantes. Existe, inclusive, se você for pesquisar, tem mais protestantes na África e na Ásia do que católicos. Por que você acha que tem mais protestante do que católico nesses continentes, que é justamente onde o evangelho tem mais dificuldade de chegar? Porque tem aquela cortina de ferro, tem os países muçulmanos, tem toda a perseguição, é onde tem mais dificuldade de chegar. Mas quem que chega lá? Justamente os missionários protestantes. Veja uma coisa interessante, ele falou dos missionários protestantes. Observem que a apologética protestante, ou pelo menos essa tendência a espalhar as diversas denominações, como eles chamam protestantes, é uma coisa bastante recente. É uma coisa que surge a partir do século XVIII para cá. E não me conste que a expansão do protestantismo seja realmente uma coisa muito benéfica, já que quando nós pegamos em países, exemplos da África, né, como a África do Sul, a Rodésia, Uganda, que na verdade são ex-colônias britânicas, né, não me conste que fosse um exemplo de bom convívio humano, uma vez que o protestantismo se expande dentro de uma lógica ideológica racista e segregacionista. Vamos pegar o caso dos Estados Unidos da América, já que ele fala, né, exalta, o protestantismo está crescendo. Claro, nós temos realmente uma nova leva, que é neopentecostal, evangélica. Temos a Igreja Universal lá na África, em Angola, Moçambique, causando confusão para variar, né? O pessoal não quer nem ver a cara desse povo, mas enfim. Vamos lá. Mas no cômputo geral, se nós observarmos, por exemplo, o processo de evangelização dos pagãos nos Estados Unidos, foi um verdadeiro banho de sangue de extermínio dos indígenas. Praticamente, assim, boa parte da população ameríndia norte-americana foi exterminada por conta de uma concepção que provém do calvinismo e do puritanismo, afirmando que esses pagãos, na verdade, são remanescentes da terra de Canaã e que o território norte-americano seria uma espécie de terra prometida. Então nós vemos atos de violências absurdos, de massacres, de segregação racial dos brancos protestantes e anglo-saxões contra
etnias que estavam literalmente proscritas dentro dessa teologia. E isso sem prejuízo dos negros. Mesmo se convertendo ao protestantismo, essas pessoas sempre foram tratadas com o mais radical segregacionismo. E se existe alguma coisa que sociedades protestantes produziram, foram sociedades racistas. Estados Unidos, Jamaica, ou seja, sociedades manietadas pelo Império Britânico. O Império Britânico foi um império excludente. Observem o que eles fizeram na Nova Zelândia, na Austrália, na Índia. Meu Deus do céu, na Índia então nem se fala. Os protestantes ingleses converteram alguém na Índia? Transformaram a Índia realmente num, sei lá, num protetorado protestante? Não. Inglês de um lado, indiano de outro. E a África do Sul? E a África do Sul? Sociedade racista, segregacionista do apartheid. Sociedade norte-americana? Apartheid também. Negro por um lado, branco por outro. Isso é totalmente diferente, por exemplo, da colonização hispano-portuguesa. Ou então, do espírito católico universalista que converteu 4 cantos do mundo. Muito antes do protestantismo agora se arrogar apologético ou missionário, nós temos um histórico muito mais antigo de conversões em nível mundial. O catolicismo romano foi precursor das missões em escala mundial. Nos séculos XVI, XVII e XVIII, nós vemos a Igreja Católica nos 4 cantos da Terra. Nós vemos a Igreja Católica convertendo os indígenas na América, nós vemos a Igreja Católica na África, nós vemos a Igreja Católica na Ásia, chegou até o Japão. Para você ter uma ideia, os jesuítas chegaram até o Japão e só não cumpriram o trabalho missionário porque eles foram massacrados. E inclusive com apoio protestante, tá? Tinha lá o holandês que não gostava da influência portuguesa, começou a alimentar o ressentimento dos shintoístas lá para perseguir católico. E isso sem prejuízo também da Índia. Quantos indianos não foram convertidos ao catolicismo? E observem que nas sociedades de matriz hispano-portuguesa, no caso eu falo da América Latina, como também do Brasil, as diferenças e, digamos, as discriminações não obedeciam necessariamente a critérios étnico-raciais, porque justamente a Igreja Católica, longe de segregar essa população, queria aglutiná-la dentro da concepção tanto do Império Português ou Espanhol, como também da Igreja Católica. Então há uma diferença entre a abordagem protestante da colonização e a abordagem católica da colonização. Observe também que no mundo indiano hispano-americano havia toda uma legislação da monarquia hispânica de proteção dos indígenas, como também havia toda uma legislação portuguesa de proteção dos índios, de proteção, inclusive, desses indígenas como súditos da coroa. E por conta de quem? Por causa dos jesuítas, por causa da Igreja Católica. E mesmo no caso da escravidão negra, a Igreja Católica se preocupava com o batismo desses africanos, como também criticava os aspectos abusivos da escravidão negra. Tem um trabalho que eu comprei em língua espanhola que fala da igreja e da escravidão negra. É um tema que, inclusive, é muito pouco abordado historicamente e mais além, né? Os estudos são até mais recentes em relação a isso, porque muito do que se pesquisou a respeito da igreja era sobre a sua relação com os indígenas. Muitas denúncias relacionadas às atrocidades de certos colonizadores portugueses e espanhóis contra os indígenas provêm da igreja. Nós temos, no caso do mundo hispânico, Bartolomé de las Casas, que escreveu a brevíssima relação da destruição das Índias. Observem que Bartolomé de las Casas também exagerou muito com relação aos massacres, enfim, e isso serviu até mesmo de propaganda contra o Império Espanhol e utilizado pelos protestantes ingleses, viu? Diga-se passagem. Mas seja o que for, o fato é que a colonização católica, ou seja, a conversão católica, pelo menos no mundo hispânico e português, foi uma conversão integrista,
Ou seja, os indígenas foram assimilados culturalmente. Ao contrário, por exemplo, da colonização protestante. Não estou dizendo que não houve certos tipos de colonizações ou certos tipos de missões católicas que deveriam ser necessariamente opressivas. Nós vemos no caso do Quebec, nós vemos no caso da linha francesa de colonização, né, e de integração, que foi muito mais brutal. Né? Mas no cômputo geral, nós percebemos que o protestantismo e o catolicismo têm diferenças no que diz respeito ao fato de que o catolicismo tem um espírito universalista que o protestantismo não tem. E que só foi muito tempo depois é que se preocupou com um vínculo muito mais missionário e menos colonialista. E isso nós podemos dizer que a Igreja Católica, embora fizesse parte de um projeto imperial como o projeto português ou o projeto espanhol, no entanto, a Igreja sempre manteve uma certa independência e inclusive influenciou no modo de proceder com esses indígenas. Lembrem-se, por exemplo, do debate que houve em Salamanca em 1538 entre dois autores, dois monges, Juan René de Sepúlveda e Francisco de Victória, em que se comentava como o Império Espanhol deveria proceder com os indígenas. Olha só que coisa interessante. Um império que estava em expansão nas Américas consultou os teólogos para saber qual era o melhor caminho moral de lidar com essas populações nativas. E esse debate que houve na Espanha no século XVI, isso começa com a Isabel Católica. Isabel Católica, no seu testamento, declara abertamente o direito de defesa dos indígenas da América. E isso ela já é informada sobre os aventureiros espanhóis, conquistadores, fazendo atrocidades contra as populações nativas. E a coroa espanhola criticando duramente essa política. E isso na época da Isabel Católica. E depois, em Salamanca, presente Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico e também rei da Espanha, assistindo aquele debate para que posteriormente se inspirasse na criação de leis, de estamentos e outras coisas no âmbito de proteção da população nativa. E dentro desse debate, Juan René de Sepúlveda, por exemplo, tinha uma visão muito mais crítica. Dizia que os indígenas tinham um espírito de escravo, como dizia Aristóteles, né, que havia povos que nasciam com espírito de escravo e outros de senhores, e outros de senhores. Já Francisco de Victória apelava a uma concepção do direito natural e 2 anos depois ele publicou um livro sobre o direito de guerra e de paz dos indígenas, né? E esse livro serviu de inspiração para o direito internacional moderno. E toda a legislação hispânica foi direcionada à proteção dos indígenas e inclusive com decretação de pena de morte para aquelas pessoas que matavam ou espoliavam os indígenas. Ainda que houvesse a mita, a encomenda, que eram praticamente solicitações servis do trabalho indígena, no entanto, nós temos que entender dentro do contexto, que também era relacionado a certas obrigações feudais, enfim, mas que não atentavam a certos direitos que eram reconhecidos pelos indígenas. Isso era tão verdadeiro que, por exemplo, nós temos casos no Peru, no México, de casamentos mistos entre espanhóis e indígenas e membros da nobreza indígena, porque havia realmente uma nobreza indígena entre os astecas, havia uma nobreza indígena entre os incas, e essa nobreza era reconhecida pela coroa espanhola. Existe um personagem da história do Peru chamado Garcilaso de la Vega, não confundir com outro Garcilaso, né? Que ele foi um escritor e um historiador peruano, no caso da época colonial hispânica, e ele escreveu um livro sobre a história do Peru, daquele momento. E ele era filho de uma princesa inca e um conquistador espanhol. Nós temos também um título de nobreza do México, que é o Conde de Moctezuma, que era descendente do Montezuma, que era o último, por assim dizer, imperador do Império Azteca, por exemplo, digamos assim, né? Então observem que
A forma de abordagem com relação aos nativos entre protestantes e católicos é diferente. Não estou dizendo aqui que o catolicismo não foi instrumentalizado por certos impérios coloniais dentro de formas opressivas. Mas, no geral, se nós observarmos a colonização portuguesa, espanhola, e nós observarmos a abordagem católica, ela é uma abordagem muito mais universalista. Isso foi a regra. Evidentemente que houve exceções, mas a regra é que havia um espírito universalista e integrista, que inclusive favoreceu a miscigenação racial. A nossa miscigenação racial não é por acaso. Como a miscigenação racial no mundo hispânico também não é por acaso, porque havia uma legislação favorável a essa miscigenação, ao contrário dos países de tradição anglo-saxônica e protestante, e não somente anglo-saxônica, holandesa, enfim, todos esses países de tradição puritana foram exclusivistas, racistas, né, e que em geral criavam leis até mesmo para não se misturar com os nativos. Nos Estados Unidos, até os anos 60, havia estados que proibiam casamentos entre brancos e negros. País protestante. No apartheid da África do Sul nem se fala. Era um pessoal que se orgulhava de ser protestante, de ser calvinista, adotava o conceito da predestinação calvinista e dizia que aqueles negros ali eram seres inferiores, proscritos e que não seriam capazes de ser cristãos. Simples assim. Vamos lá. Que são justamente os que mais se arriscam a pregar o evangelho nesses lugares. Por isso que tem muito mais evangélico do que católico. Por exemplo, em países como a China, por exemplo, que tem um monte de perseguição no Oriente Médio, na África, como eu já falei. Nem se compara com a quantidade de católicos. E mesmo assim, um cidadão desse aqui é um cara completamente transtornado como esse, que mente descaradamente, assim, não tem nem vergonha na cara de falar a mentira que ele fala, que nunca os protestantes evangelizaram um povo pagão. Não, meu filho, você está falando bobagem. Você está falando muita bobagem. Primeiramente, quem se arriscou de fato a converter o mundo inteiro foi a Igreja Católica. E eu provo isso baseado no fato de que as condições pelas quais padres, monges, missionários, né, encontraram no século XVI são muito menos confortáveis do que os protestantes do século XXI, que tem a ajuda de ONGs, tem a ajuda da mídia, tem a ajuda de um bocado de recursos tecnológicos que os católicos do século XVI não tinham. E isso sem prejuízo do fato de que os protestantes boicotavam o projeto católico. Eu posso citar um fato de um mártir chamado Inácio de Azevedo, que era um jesuíta, e que ele teve um navio capturado pelos calvinistas, pelos piratas, se não me engano, britânicos. Eu não sei se eram britânicos ou holandeses, agora eu não me lembro, mas eram do norte da Europa, calvinistas. E obrigaram os jesuítas a apostatarem da fé católica e eles foram executados. Então vejam que as condições pelas quais os jesuítas, os franciscanos, os dominicanos e muitos outros se arriscavam para converter o mundo inteiro, e quando falamos aqui de mundo inteiro, falemos do Brasil enfrentando índios canibais, selvagens, pessoas que comiam carne humana. Ou então você vai para o México e encontra uma civilização, se é que podemos dizer assim, que praticava sacrifícios humanos. Os incas também faziam a mesma coisa e assim sucessivamente. Pensem na faculdade que os monges tiveram para converter essas pessoas e abandonar essas práticas violentas. Isso é prejuízo da África. Quantas missões católicas não houve na África, convertendo os africanos, dando auxílio educacional, hospitalar, etc. Quem introduziu isso foi a Igreja Católica. Se hoje os protestantes podem, felizes, entrar em países africanos, isso se deve em parte à Igreja Católica, porque a Igreja Católica foi protagonista de tudo isso. Eu posso falar para vocês, por exemplo, de uma associação de jesuítas, eu acho que em Moçambique, tá? Não me lembrei agora, acho que Moçambique. E eu tenho um amigo meu que manda dinheiro da Europa para essa associação. Ela tem mais de 2 séculos. Hospitais e escolas sustentados por jesuítas. E pensem que esse pessoal, durante 2 séculos, sofreu o pão que o diabo amassou. Isso desde a época do Marquês de Pombal. Marquês de Pombal expulsou os jesuítas dos territórios do Império Português. Inclusive de Moçambique. Como foi também do Brasil. O Brasil ficou sem educação por causa da expulsão dos jesuítas.
Porque nós tínhamos os colégios gerais e eram geridos pelos jesuítas, que eram, por assim dizer, a casta mais culta da Europa. Era talvez a ordem religiosa mais culta, se não uma das mais cultas da Europa, os jesuítas. E eles foram expulsos praticamente de toda a Europa. Eles foram varridos de toda a Europa. E essa associação tem mais de 2 séculos. Enfrentou Pombal, enfrentou inúmeras agruras. Depois veio a Guerra Civil, veio a Guerra de Libertação de Moçambique, vieram os comunistas, e depois vieram os muçulmanos, e assim sucessivamente enfrentaram, meu amigo. Enfrentaram. E estão lá, tentando dar educação para as crianças negras da África. Isso há mais de 2 séculos. E os protestantes estão chegando agora. Agora! Porque antes estavam justificando sociedades segregacionistas contra negros, contra indígenas e assim sucessivamente. Veja a situação da Jamaica, veja a situação de qualquer país de tradição anglo-saxônica, onde tenha negros e nativos. Como eles são tratados. Não é aqui no Brasil em que as pessoas não veem essas diferenças. Não, nesses países as diferenças são muito claras. Até hoje nos Estados Unidos é assim. Branco só casa com branco, negro só casa com negro. Branco e negro se casando é uma exceção, não é uma regra. No Brasil, é a regra, né? Vamos lá. Olha o nível da mentira que o cidadão desses conta. Enquanto esse falastrão aqui tá pedindo piques igual um mendigo para os seus seguidores sustentarem ele e ficar fazendo um videozinho para me atacar, os missionários protestantes estão nesse mesmo momento sendo perseguidos lá na África, na Ásia, nos países onde tem mais dificuldade para o evangelho chegar, onde muitos deles são, né, as dezenas, centenas de milhares todos os anos são, infelizmente, martirizados em nome do evangelho. Eles estão lá, enquanto um charlatão embusteiro desse está aí, né, pedindo dinheiro dos católicos aí, né, depois que anunciou a sua conversão, né? Que coisa interessante. Não, filho, deixa eu falar uma coisa. Perseguição anticristã é tanto católica como protestante. Você não tem esse privilégio da perseguição, não, tá? Fica calminho. Segundo ponto, não há nem problema em ele pedir pix, por uma razão muito simples. Ele está fazendo um trabalho, é muito dificultoso, é muito cansativo, certo? E às vezes ele compensa o tempo que ele perde para evangelizar, porque o Eduardo Faria está evangelizando. Não é um palhaço como você, Banzoli, que vive da intriga, que vive da difamação, que vive da calúnia e da mentira. O Eduardo Faria não está mentindo quando fala sobre você. Ele não está mentindo quando ele fala de algumas questões aqui, tá? Porque quando o católico se fode, você está cagando o Banzoli. Você até defende isso. Agora, quando é a tua turminha, a tua patota, e claro, quando você fala de protestante aqui, é um termo bastante genérico, né? Porque essas pessoas que estão, entre aspas, morrendo pelo evangelho, eles não pensam a mesma coisa doutrinariamente em relação a você. Eles têm pensamentos muito diferentes e que poderiam ser considerados até heterodoxos para você. Então mostra o seu grau de hipocrisia e de seletividade quando você fala de evangelho. Hoje, quer dizer, atualmente, os protestantes se tornaram protagonistas do projeto missionário. Mas durante 2 séculos não foram os protestantes, foram os católicos. E isso porque o Eduardo Faria faz uma crítica muito coerente no fato de que o protestantismo é um missionarismo agressivo e virulento contra quem não é dentro da panelinha protestante, como no caso os católicos. Então existe toda uma apologética, uma dialética destrutiva no protestantismo. Uma dialética de negação e de distorção. Basicamente isso. Eu não nego que os protestantes estejam se expandindo, ou sei lá, tantas trocentas seitas protestantes, porque esse pessoal chama tudo de protestante que seja o sola escritura, né? Não importa a doutrina, não importa nada. Importa que você pegou uma Bíblia, você criou uma doutrina, por mais confusa que seja da Bíblia, pronto, você já é protestante. Isso é a retórica do Banzoli e de muitos outros, né? Já começa por aí. Mas o protagonismo do projeto missionário é católico, não é protestante. Se hoje temos catolicismo na Índia e mesmo na China, quem introduz o cristianismo na China são os jesuítas. Quem introduz o cristianismo no Japão são os jesuítas. Quem introduz o cristianismo na Índia são os jesuítas. E olha que, teoricamente, existem comunidades cristãs antes dos portugueses que, segundo uma certa tradição, foi trazida por São Tomé, né? Essa igreja foi trazida por São Tomé. Existe essa ideia, mas no cômputo geral,
a Igreja Católica é que, de fato, fez o cristianismo se tornar visível nas Índias. Isso em prejuízo da África, etc. Então, os 4 cantos do mundo, onde jesuítas pegando uma caravela, pegando uma nau, um navio, cheio de impropérios, cheio de ratos, cheio de escorbuto, cheio de comida estragada e assim sucessivamente, esse pessoal se arriscou até os confins da Terra para converter o mundo inteiro. Foram supliciados, foram martirizados, foram comidos por canibais, naufragaram, enfim, enfrentaram todos os tipos de adversidades que não são nem um milésimo do que os protestantes hoje aguentam. Claro, em alguns países islâmicos nós podemos até ver certos problemas, ou então realmente em países como uma ditadura chinesa, norte-coreana, etc. E mesmo assim, observe uma coisa interessante. Nos países muçulmanos, os protestantes em geral são perseguidos porque eles são vistos como instrumento ideológicos dos norte-americanos. Porque, por exemplo, se você chegar no Irã ou chegar em algum outro país muçulmano, existem minorias cristãs reconhecidas pelo Estado Islâmico, o Estado iraniano, por exemplo, cristãos ortodoxos, cristãos romanos e assim sucessivamente, né? Existem cristãos dentro de uma linha tradicional. Só que os protestantes não são tradicionais. E na concepção de certos países islâmicos, eles são considerados uma influência estrangeira, uma influência que não participa da dinâmica desses países e, portanto, eles são repudiados. Eles são repudiados porque, segundo os muçulmanos, eles são desagregários. Veja que eu não estou necessariamente defendendo o que os islâmicos fazem, mas é essa a concepção que há no Oriente Médio, no mundo oriental. Como também os cristãos orientais odeiam os evangélicos, justamente porque muitos deles têm um pacote ideológico americanista e também um pacote pró-sionista. Veja, por exemplo, grupos evangélicos mandando dinheiro para Israel para ficar expulsando árabe cristão da sua casa. Uma vez eu estava vendo uma idiota que defende esse tipo de projeto de que não, Israel é para os judeus, né? Quer dizer, aderindo ao que há de mais aberrante do nacionalismo judaico, do sionismo, e afirmando claramente que os judeus têm o direito de tomar a casa dos árabes muçulmanos e também dos árabes cristãos. Cristãos maronitas, cristãos greco-melquitas, cristãos ortodoxos e assim sucessivamente. Não, olha, é o seguinte, a Bíblia está dizendo que os judeus têm direito a essa terra, tá? Então cai fora, vai. Pode ser roubado à vontade. Se quiser, o judeu tem direito até de te matar, viu, cristão? É essa a influência protestante que o Oriente rejeita. E eu vou dizer uma coisa, até certo ponto eles não estão totalmente errados, apesar de que eu não gosto da ideia da perseguição religiosa. Mas os protestantes, dentro da sua área de atuação, quando aderem a certas bandeiras políticas, seja no Oriente Médio, seja em qualquer lugar do mundo, eles são extremamente agressivos. E é por isso que eles são bastante rejeitados. Com muito mais propriedade até do que os católicos, porque pelo menos os católicos têm uma dimensão universalista que o protestantismo não tem. Vamos lá. Eu fiquei assim, bom, ele disse, o Eduardo falou apologistas protestantes, então é óbvio que a religião é protestante. Eu fiquei, será que ele não sabe que dentro do protestantismo existem 30 mil denominações? Será que ele não sabe que denominação é diferente de religião ou animal? Ah, desculpa, eu falei que eu não podia ofender os animais. Desculpa, tá difícil, vamos lá. Perdoe-me os animais. Voltando. Será que ele não sabe que existe uma diferença fundamental entre religião e denominação? Na cabeça desse sujeito aqui, ele literalmente acha que cada denominação é uma religião à parte. Tipo, a Assembleia de Deus é uma religião, a Bola de Neve é uma religião. Eles não fazem parte de uma religião, não, eles são uma religião à parte, na cabeça desse sujeito aqui. Aí eu pergunto, alguma vez na sua vida você já viu alguém com cérebro, com 2 neurônios pelo menos na cabeça que defende esse tipo de definição de religião? Mas olha, você sabe muito bem que quando o Eduardo está falando de denominação, existe toda uma segmentação teológica que é radicalmente diferente
de outra segmentação teológica. Então podemos dizer que quando um adventista se identifica como tal, ele fala religião adventista, religião calvinista. Ele pode dizer protestante de uma forma genérica, mas do ponto de vista da teologia, eles são diferentes e são até contraditórios. Ser presbiteriano, ser anglicano, ser luterano são elementos que diferem de outras terminologias. Então é perfeito que Eduardo Faria coloque você numa situação vergonhosa em que você pode ser comodamente protestante sem assumir porra nenhuma. É o que você faz, Banzoli. Você tem um cara de pau, mas tão cara de pau que você pode dizer que você é protestante para agradar toda essa turminha heterodoxa que se chama protestante, que se rotula como protestante. Pode ser protestante a favor do batismo de criança, pode ser protestante contra o batismo de criança, pode ser protestante a favor da imortalidade da alma, ou pode ser contra, como você. Protestante que afirma o inferno e você nega o inferno. Pode ser protestante que afirme a presença real de Cristo na Eucaristia, ou outros que dizem que só existe uma presença simbólica, etc. Claro que isso aí é uma dimensão religiosa diferenciada da outra. E uma dimensão teológica. E é evidente que o Eduardo Faria tocou na sua ferida porque você, hipócrita que é, pode falar, pode se autodenominar protestante para agradar toda essa conjuntura de heterodoxos, sem assumir nenhuma proposição realmente válida em que você possa afirmar qual é a sua teologia pessoal. O que de fato você acredita pessoalmente. Mostra que você é um hipócrita. E religião, não existe uma coisa chamada religião protestante. Existem segmentos fragmentados do protestantismo. E, claro, existem protestantismo, porque o protestantismo não é uma unidade, é uma pluralidade é uma pluralidade de heterodoxias. Vamos lá. O cara tá literalmente redefinindo o conceito de religião só para dizer que todas as denominações protestantes, todas as igrejas são uma religião à parte. Olha o nível da desfaçatez do ser humano desse. Então é a mesma coisa eu chegar aqui e falar, você tá vendo, a renovação carismática católica é uma religião. Os tradicionalistas, outra religião. Sede vacantistas, outra religião. Os veterocatólicos, outra religião. Pegar todas as divisões católicas, que eles têm muitas, né? Os teólogos da libertação, né? O caramba 4. Aí vamos falar, então, tudo isso daí é uma religião à parte. Que é uma coisa completamente ridícula. Cara, para de fazer falsa analogia. Deixa de ser filho da puta, Banzoli. Primeiro, sede vacante é excomungado. Sede vacante não é católico. O sede vacante já está fora da comunhão católica, justamente porque eles negam a efetividade do papado. Eles negam os sacramentos. Eles negam a ordem eclesiástica. Eles negam a hierarquia eclesiástica. Eles negam, inclusive, a igreja visível. Se nós observarmos todas as formas sede vacantes possíveis, que vão das mais moderadas até as mais radicais, eles já estão declaradamente fora da comunhão porque eles não reconhecem a Igreja Católica como legítima. Então, querer pegar o espantalho do sede-vacantismo para afirmar que a Igreja Católica é fragmentada como o protestantismo, isso mostra que realmente, como Eduardo Faria falou, você não sabe o que é unidade católica. E não sabe o que é? Não é porque você seja necessariamente desinformado. É porque você é desonesto mesmo. E a renovação carismática católica não pode ser uma religião, porque a renovação carismática católica se define como católica, está sujeita ao mesmo episcopado de qualquer católico e eles acreditam nos mesmos dogmas que a igreja prega no mundo inteiro. Nós podemos fazer críticas à liturgia dos carismáticos, nós podemos fazer críticas a certos aspectos exacerbados que os carismáticos adotaram, ou pelo menos alguns segmentos, o profetismo exacerbado, né? Essa questão um tanto pentecostal dos carismáticos, mas o que define a catolicidade não é esses aspectos acidentais que podem ser corrigidos, que podem ser educados, etc. Não, o que define a catolicidade é o fato de eles crerem num credo apostólico, eles crerem nas mesmas autoridades, obedecerem às mesmas autoridades eclesiásticas e pelo fato de estarem em comunhão com o Papa e toda a doutrina católica fundamentada a partir do quê?
quê? Do magistério da igreja. É isso que define o ser católico. Agora, se você quiser fazer uma analogia fajuta, falaciosa do protestantismo, partindo da pressuposição de que protestantismo tem unidade, isso mostra que você é mentiroso. E eu digo que você é mentiroso. Você tem unidade de fé com relação a uma pessoa que acredita na imortalidade da alma? Claro que não. Você mesmo já falou que a imortalidade da alma é coisa do demônio. Então você está dizendo que os calvinistas que acreditam na imortalidade da alma e muitos outros segmentos protestantes são demoníacos. Quando você afirma, eu não sei se é o que você pensa, mas quando você e muitos outros protestantes afirmam que o batismo de crianças não é válido, então vocês estão dizendo que o batismo luterano e calvinista não é válido. E vocês estão invalidando a salvação dos luteranos, dos calvinistas, dos anglicanos. É assim que funciona. Vocês não têm unidade de fé. E ele estava falando, tá, qual é a religião que você segue no protestantismo? Porque o calvinismo se identifica com uma religião. E uma verdadeira religião, todo calvinista, quando ele defende os seus propósitos, ele defende de uma forma doutrinária que exclui outras doutrinas também dentro do protestantismo. O luterano fala a mesma coisa. Inclusive, todos esses segmentos acusam umas às outras de heréticas. E são heréticas por quê? Porque cada segmento protestante se considera mais verídico do que outro segmento protestante. Mas como você mesmo já se autodeclarou um gnóstico, uma vez que você cita um autor do século XVI como Sebastian Frank, que diz, não, são todos unidos por amor a Cristo, não importa como você acredita, é isso que você prega mesmo? Então, claro, é muito cômodo para você fundamentar essa farsa. Porque isso é uma farsa que você está fundamentando. Porque isso não é nem mesmo protestantismo. Isso é gnosticismo. Porque esse autor que você cita foi condenado pelos reformados. Mas quem disse que coerência é o forte do protestantismo? Ah, veterocatólico dizer que é católico? Vai tomar no seu cu, cara. Você sabe o que é um veterocatólico? Que foi criado por Döllinger, e Döllinger rompeu com Roma. Agora quer dizer que todas aquelas igrejas que rompem com Roma e que não têm comunhão com Roma, você pode chamar de católica? Católica está dizendo universal. O que define a igreja universal? É aquela igreja que está alinhada ao Papa, em comunhão com o Papa, e também as demais igrejas que estão em comunhão com o Papa. Isso é o catolicismo. Agora, se você rotula de catolicismo qualquer coisa que se diga católica, aí é sacanagem, porque até a igreja universal pode ser chamada católica. Porque católico é universal. Teologia da libertação é uma outra coisa. Existe, inclusive, dentro da posição da igreja, alguns pontos em que colocam que a teologia da libertação, tirando os elementos marxistas, os elementos revolucionários, ele não é em si uma doutrina herética. Tá? Por exemplo, quando se fala da questão social, da questão das comunidades eclesiais de base, que é a questão da interação do povo com a igreja mesma não considera isso uma heresia. O que considera heresia é a visão principiológica da teologia da libertação. E mesmo Gustavo Gutierrez, que foi o criador da teologia da libertação, ele teve que se retratar e ele reformulou toda a teologia dele. E muita gente se esquece disso. Então você querendo atacar para todos os lados, querem provar que existe uma divisão da igreja e que, portanto, a igreja católica tem a mesma estrutura do que as seitas protestantes que se odeiam entre si, tudo bem, existem segmentos que ficam naquela amizade, por quê? Porque já se consagrou no protestantismo a ideia de que a religiosidade é como se fosse um gosto. Ah, vou escolher uma igreja que eu mais me acomode. Por quê? Porque existe um aspecto individualista no fundamento do protestantismo, né? Ou seja, um subjetivismo em que a igreja tem que se adequar a mim. As verdades da fé tem que se adequar àquilo que eu acredito. Não é o catolicismo que eu tenho que me adequar à igreja. É assim que funciona o pensamento. Isso quando não há um determinado tipo de sectarismo e vocês se matam entre si, né? Vocês têm os dois aspectos extremos. Ou é o relativismo ou é o sectarismo. Basicamente isso. Vamos lá. Mas vamos continuar. Ele sabe. Veja só. Na cabeça deles, de alguns deles, pelo menos, todos os protestantes são de seitas neopentecostais, né? Então, eles fazem esse espantalho aí. Ah, então quer dizer que tem protestante que é de seita neopentecostal e tem protestante que não é de seita neopentecostal. Então quer dizer que ele sabe o que eu quis dizer. Veja que ele é tão desonesto que ele pegou um trecho onde eu falo de seitas e interpreta como religião. Como se eu estivesse falando de religião, sendo que, na verdade, eu estava ironizando aquilo que os católicos falam da gente, que os católicos se referem às nossas igrejas como sendo seitas. Foi isso que eu falei. Não, filho, você está querendo fugir de uma coisa muito básica. O que o Eduardo Faria está dizendo é que você não se define teologicamente. É muito simples. Se você rotula a igreja de denominação ou de religião,
Isso não muda o fato de que todos esses elementos grupais podem se interagir, alardeando uma tradição que surge a partir da reforma, mas ao mesmo tempo eles divergem em muitos pontos e até brigam com relação a esses muitos pontos. Porque cada um se acha mais verdadeiro que o outro. E claro, quando cada um se coloca acima de outro, é porque basicamente há elementos teológicos que são excludentes de outros. Então quem está sendo farsante aqui é você, Banzoli. Vamos lá. Porque eles usam o termo seita para se referir a igrejas. Não, é seita. Seita vem de sectum, divisão. Quando você tem 30 mil divisões sectárias, então, evidentemente, nós estamos aqui vendo a fragmentação do sectum, que é o quê? Aquilo que divide, aquilo que fragmenta, aquilo que dilui. Então, quando se fala das seitas protestantes, isso tem um profundo sentido que você, evidentemente, desconhece. Mas vamos lá. Mas nem mesmo os apologistas católicos que eu já vi, eu tô 15 anos debatendo com o católico e até hoje eu nunca vi um único deles se referindo às nossas denominações como sendo religiões à parte. Aqui ele vai ficar brincando com a palavra religião para fugir do desafio que o Eduardo Faria colocou nele, que é o seguinte: ele pode se arrogar falar ser protestante acreditando em qualquer coisa, até mesmo contrária àquilo que a reforma protestante prega. Esse é o luxo que o Banzoli, através da sua farsa, pode alegar. Porque no final das contas, do ponto de vista doutrinário, ele não pode alegar absolutamente nada. É simples assim. Vamos lá. Ele sempre se refere como sendo seitas, por isso que eu usei a palavra seitas ali. Só que ele não entendeu, ele continua achando que seita, que igreja é religião. E daí, cara, é uma bela de uma merda que você escreve. Você é um mentiroso falsificador. E eu provo isso. Já provamos várias vezes que você falseia, que você adultera fatos, que você é realmente um apologeta desonesto. É simples. E que, portanto, seita a religião também. Ele não sabe o básico do significado de religião. É um cara completamente patético. Inclusive, eu não gosto de dar carteirada aqui, mas além de ter um mestrado em teologia, eu já dei aula de ensino religioso, inclusive. E você não vai encontrar um único material de ensino religioso que vai ensinar que cada igreja protestante, ou cada igreja de qualquer religião, é uma religião à parte. É uma coisa ridícula isso. Óbvio que uma igreja, uma denominação, ela faz parte de uma religião. Ela não é uma religião. Entende? Só um animal que acha que cada igreja é uma denominação à parte. Então, em ensino religioso, a gente vai ensinar religião é cristianismo, budismo, hinduísmo, espiritismo, essas coisas. Isso daí é religião. Ah, entendi. Então, na verdade, é o seguinte: quando é para atacar a igreja católica, você diz que aquilo é apóstata, que aquilo não é nem mesmo cristianismo. Agora, para ficar defendendo trocentas seitas protestantes, que você diz que apenas é parte de um conjunto abstrato chamado cristianismo, aí sim. Por um lado, é uma coisa até contraditória, porque ele dá um incremento de unidade ao protestantismo e, ao mesmo tempo, ao cristianismo. É uma coisa bem maluca, né? Ele está dizendo o seguinte, que o cristianismo abarca vários segmentos fragmentários. E o protestantismo, evidentemente, comporta uma unidade desses segmentos fragmentários, o que é uma coisa completamente absurda, né? E nós temos que entender uma coisa bem básica. Cristianismo é uma palavra moderna. Não existe uma coisa chamada cristianismo. Quando nós afirmamos que a Igreja Católica se respalda numa tradição, numa doutrina, ela não é cristianista no sentido do cristianismo. Cristianismo é um conceito que pode servir em termos descritivos, mas, por exemplo, nós podemos afirmar claramente que o espiritismo não é cristão. E por que não é cristão? Porque nega alguns elementos essenciais do cristianismo. Não é porque se usa o nome de Cristo é que necessariamente a coisa se torna cristã. Os muçulmanos também acreditam em Jesus Cristo da forma deles. E nem por isso vamos dizer que o Islã é cristão. E o protestantismo, com as suas várias fragmentações, das mais absurdas possíveis, inclusive fragmentações heréticas que negam a divindade de Nosso Senhor e assim sucessivamente, então podemos dizer que eles são cristãos no mesmo plano daquelas pessoas que acreditam na Trindade, aquilo que foi consagrado nas igrejas apostólicas? Evidentemente que não. São seitas. Aí o senhor Banzoli muda o nome de seita para denominação. O que dá no mesmo, porque as denominações revelam que denominação de quê? Denominação de divisões de natureza estrutural, de natureza institucional e de natureza teológica. E o que o Eduardo Faria está colocando é o seguinte, é que o Banzoli nunca identifica a sua
denominação ou religião ou qualquer coisa que ele chame, ele pode se dar o luxo de se autodenominar protestante, assinando cheque sem fundo para todo mundo. Porque um luterano vai dizer, ele é protestante. Um anglicano pode dizer também, ele é protestante. Um testemunho de Jeová, ele é protestante. Tudo bem, os testemunhos de Jeová já dizem que não são nem mais protestantes. Bom, eles já são até mais sinceros. Mas adventistas, né? Assembleanos, batistas, metodistas, assim sucessivamente. Então, ele pode se arrogar a falar sobre o protestantismo sem se comprometer com nenhuma teologia em particular que possa causar cisânia a outros segmentos protestantes. É uma patifaria tremenda. E você não refuta nada do Eduardo Faria. Você não refuta, você só enrola dizendo que ele é burro, que ele é isso. Não, ele foi certeiro. Ele pode dizer que eu sou de denominação protestante, religião protestantismo. Não, não existe isso. Não existe uma coisa chamada protestantismo como religião. Existe sim uma tradição que podemos alegar ser protestante, que vem da reforma a partir da igreja luterana e que depois surgiu a igreja calvinista, excessivamente, quer dizer, houve uma fragmentação, tá? Mas, na prática, cada segmento que podemos rotular de protestante, né? Protestante, tem uma teologia particular que é excludente de uma outra teologia particular. E que podemos dizer que existe, sim, alguém pode se identificar perfeitamente como membro da religião e da igreja luterana. Até porque as terminologias protestantismo, luteranismo, anglicanismo, etc. são confusas. Eu posso seguir a religião católica, como também eu posso seguir a religião anglicana, porque dentro dessa sua terminologia de dizer que denominação não é religião, eu posso dizer que catolicismo também é uma denominação, já que você colocou um conceito genérico chamado cristianismo. Meu Deus, quanta besteira, hein? Vamos lá. Tecnicamente falando, nem mesmo o catolicismo e o protestantismo em si seriam religiões. Eles são subgrupos. Meu Deus do céu. Não existe uma coisa chamada religião católica. É isso que você está dizendo? Então você está dizendo que a Igreja Católica é uma denominação? Meu Deus do céu, quanta besteira. Isso tudo, sabe por quê? É porque ele não quer responder quem ele segue e o que ele segue. Banzoli, você é muito covarde, para dizer o mínimo. Sabe por quê? Porque você não quer se queimar entre os protestantes. Essa que é a verdade. É por isso que você está enrolando aí com esse conceito de denominação, de religião. Não, existe sim uma religião católica. Como existe o muçulmano, existe o judeu, etc. Como também existe, evidentemente, as igrejas ortodoxas e uma pessoa se identifica, sou de religião ortodoxa. Que vem da palavra religio, que vem religar. Alguém se identifica como evangélico, essa é a minha religião. Então você alarga o conceito de religião conforme aquilo que te convém para você não explicar o básico. Banzoli, o que de fato você defende na vida, seu idiota? Essa que é a grande pergunta. E você não responde pro Eduardo Faria, seu palhaço. Religião em si é o cristianismo. Isso daqui, catolicismo, protestantismo, ortodoxia, são subgrupos dentro do cristianismo, dessa religião cristã. Não existe essa palavra chamada cristianismo. Isso é uma invenção moderna. No século X, quando, antes do cisma do Oriente, ninguém se identificava como cristianismo, se identificava como membro da Igreja Católica. E acreditava na fé católica. Então não existe uma coisa chamada cristianismo como um cômputo geral e você querendo colocar na sua sopa de letrinhas. Isso é um conceito moderno, é um conceito que pode servir para elementos descritivos, mas isso não nega a individualidade e os aspectos particulares de que podemos falar de uma religião cristã. Nós podemos falar que o catolicismo é uma visão e uma religião e uma modalidade que difere de outros tipos de heréticos. Então você fala, né, que todo mundo é denominação para o quê? Para você não assumir quem você é. Isso mostra o seu caráter hipócrita. Vamos lá. Ainda que popularmente a gente costuma se referir a catolicismo, protestantismo como sendo religião. Não, meu filho, não é uma questão popular, é uma questão conceitual também. Você está pegando apenas um conceito de religião e adequando aquilo que lhe convém. Mostra que você é safado. Agora, denominação
como todas as igrejas protestantes, ou com os próprios grupos, que os próprios católicos se dividem entre si, isso daqui nunca pode ser considerado uma religião à parte. Eu quero ver ele me mostrar onde que o seminário presbiteriano que ele fez para virar pastor ensinou que cada denominação é uma religião à parte. Aliás, nem mesmo no seminário católico eles devem ensinar uma palhaçada dessas. É uma coisa que eu literalmente nunca vi em lugar nenhum. E até um aluno meu da 5ª série sabe, né, o que é uma religião, qual é o que difere, né, uma religião de um subgrupo, como no caso das denominações. Ele fala que ele é da religião protestante. Ele já começa com uma primeira argumentação lógica. Eu sou de religião protestante. Mas ao mesmo tempo, ele coloca um conceito mais amplo chamado cristianismo. E aí, ao mesmo tempo que ele diz que o protestantismo é uma religião, ele diz que o protestantismo também é apenas um subgrupo. Decida, cara. Ou é o protestantismo uma religião, ou é apenas um subgrupo e que tem várias denominações. E aqui nós temos uma confusão mental entre o que significa denominação, o que significa subgrupo e o que significa religião, porque não existe uma coisa chamada religião cristianista. O cristianismo, ele se expressa de uma forma histórica concreta, e a historicidade concreta diz, existe uma religião católica. E todo seminário católico, ao contrário do que você diz, imbecil, que você realmente é um charlatão nesse sentido, que na verdade você mostra que você é um farsante até nisso, qualquer seminário vai dizer que existe uma religião católica, que difere das falsas religiões, por exemplo. E quando nós falamos de falsas religiões, falamos não somente daquelas religiões que não são cristãs, como também nós falamos daqueles segmentos que nós consideramos heréticos, como os protestantes, ou então cismáticos, como os ortodoxos. O que você está falando, cara, é uma enrolação, um embuste monumental para você dar uma de carteirada contra o Eduardo Faria. Mas na prática, o Eduardo Faria esmagou você. Veja que eu estou aqui há 8 minutos e um vídeo de mais ou menos 1 hora. Eu vou ver se eu vou até chegar a 10 minutos, porque é tanta besteira que esse cara fala, que no final das contas mostra o caráter baixo do Banzoli. O Banzoli é uma pessoa muito baixa. É vergonhoso o que ele fala, mas vamos lá. Mas como ele sabe menos do que um aluno meu da 5ª série, então ele continua querendo tratar como se fosse, justamente para poder bater nesse espantalho. Que o canal dele ele vive só para isso, é única e exclusivamente para atacar os protestantes e protestantismo, não tem nenhuma outra finalidade o canal dele. Então ele vai atacar essa nossa fé com todo tipo de espantalho que ele pode usar. Aí ele encontrou esse espantalho da religião, de tratar cada igreja, cada denominação como sendo uma religião à parte, ele usa esse espantalho. É, claro. Na verdade é o seguinte, existe uma coisa chamada cristianismo que é religião, tá? Religião é o cristianismo e o protestantismo. O catolicismo é apenas uma subdivisão, o espiritismo é só uma subdivisão. Uma hora ele diz que existe, ele fala um vídeo que ele diz que eu sou de religião protestante, né? Depois ele transforma o protestantismo não mais numa religião, mas sim numa subdenominação, ou sei lá, uma subdivisão. Quer dizer, a confusão mental desse cara é tanta, porque é assim, o Banzoli mente, mas ele se contradiz totalmente. O cara é doido. Esse sujeito está influenciando a apologética protestante. E eu fico até feliz por isso, porque quer sepultar o protestantismo, acreditem no Banzoli. Vamos lá. Só que assim, com os seguidores tapados que ele tem lá, ele consegue fazer. Com o gado dele, ele consegue, fácil. Agora, vai tentar convencer qualquer pessoa que seja minimamente estudada em teologia, todo mundo vai rir de você. Não, cara. Banzoli, quem tá rindo de você sou eu e muitos outros aqui. Porque está evidente a sua farsa. Está evidente o fato de você não quer assumir o que de fato você acredita. Você falou toda essa baboseira porque você não quer responder uma pergunta básica. O que de fato você acredita? Essa foi a pergunta que o Eduardo Faria que você não respondeu com toda essa bobajada que você falou.